que tudo isso está ligado à nossa passagem. Esta passagem de uma vida para outra vida, que na verdade é o retorno para a nossa própria casa. Ou vocês acham que a casa de vocês é a Terra? A Terra é a casa do corpo físico, não é do espírito. A nossa casa, efetivamente, está no lado espiritual. Em alguma cidade do lado espiritual. E são muitas as cidades que tem no outro lado. E ao procedermos essa passagem, no desligamento do nosso corpo físico, nós levamos os primeiros sustos. Olhamos o nosso corpo deitado ou jogado no chão, e nós ali em pé, respirando, nos sentindo vivos, mas aquele corpo está inerte. E olhamos para nós mesmos, mas como é que pode? Eu estou aqui, mas o meu corpo está ali, e nos apavoramos. A nossa consciência entra numa fase de turbilhão. Ficamos meio abobados, meio desconectados, assustados, porque não compreendemos aquilo que está nos acontecendo. E tudo isso porque nunca demos muita atenção, durante a nossa vida terrena, dos aspectos espirituais. Nunca nos interessamos muito por isso. Achamos até que esses aspectos espirituais estavam muito mais ligados a uma ficção do que a uma realidade. Mas a morte nos mostra que essa ficção é muito mais real do que pensávamos. E depois desse tremendo susto, nós começamos a ver pessoas ao nosso redor que não conhecemos. Alguns mal encarados, inclusive, que nos assustam. Mas também tem alguns que nos dão uma certa característica de familiaridade, mas não temos certeza. A nossa confusão mental é muito grande. E são espíritos que estão ali para nos auxiliar, para nos ajudar, e não para nos prejudicar, para nos conduzir. Porque é como se tudo fosse uma coisa nova para nós. E fizemos essa viagem de retorno muitas vezes, cada um de nós. Se vocês acham que fizeram 2, 3 vezes, estão muito enganados. Tem pessoas aqui que já fizeram mais de 1000 vezes. Nós somos mais velhos que a própria Terra, em espírito, não em corpo físico. Mas a passagem, ela sempre é conflitante. E essa nossa confusão, que eu poderia chamar de confusão mental, nos impede de termos plena consciência do que nos acontece. Alguns se entregam à luz, que somos rodeados por luz. Outros fogem dela e ficam perambulando ao nosso redor. Nas cidades, nos campos. Às vezes a gente tira uma foto de uma paisagem, vamos num passeio ao parque, vemos uma árvore bonita e batemos uma foto. E quando essa foto é revelada, tem lá um pontinho de luz, 2 pontinhos de luz, opa, tem mais um, 3. Ah, isso é um problema do filme. E não é do filme, não. Porque hoje nem existe mais filme.
Aquelas luzinhas são espíritos que estão ali, se compartilhando conosco. Porque muitos tiveram medo de entrar à luz para irem aonde deveriam. Porque cada um de nós tem o seu próprio lugar lá em cima. Tem famílias espirituais nos esperando o retorno. Isso é um processo muito interessante, que aqui a gente não tem essas ideias. Mas isso é uma realidade. Cada um de nós temos as nossas contrapartidas do outro lado, que são as nossas famílias espirituais. E essas contrapartidas é que nos acolhem no outro lado da vida. E descobrimos também que aquele amigo chamado Pedro, em alguma encarnação, foi meu pai, ou foi minha mãe, ou foi meu irmão. E tudo isso é devido às relações kármicas que nós temos com as outras pessoas. Porque ninguém passa pelo nosso caminho gratuitamente. Tudo na vida tem um sentido, querendo nós ou não. Só que nós não vemos dessa forma, mas tudo tem um sentido. Tudo tem uma razão. Às vezes é uma passagem rápida, porque mais tarde, numa próxima encarnação, vai ser uma passagem mais consistente. Cobranças virão. E a gente tenta fugir e não consegue. Quando a gente se vê, estamos totalmente envolvidos por essas cobranças. E ninguém escapa. São as relações kármicas que estão agindo. E toda vez que ficarmos perambulando no lado espiritual, acabamos nos perdendo naquele planeta imenso. Ele é extremamente maior que a Terra. Muito maior. Ele envolve a Terra completamente. E este universo espiritual, ele é riquíssimo. Tem níveis, tem subníveis, tem planos, tem as suas cidades, tem as suas vilas, tem as suas estâncias. Nesse universo espiritual, nós também encontramos grandes espíritos que foram grandes amigos nossos em outras vidas, em outras épocas. E essas sensações a gente tem enquanto está vivo na Terra também. É o que nós chamamos de déjà vu. Olhando para alguém que estamos vendo pela primeira vez, conversando com esse alguém, nos sentimos bem, como se estivéssemos conversando com um grande amigo. A afinidade é total. E depois a gente fica pensando, puxa, conheci o fulano agora, mas tenho uma sensação que eu conheço há tanto tempo, mas da onde? São as lembranças. As lembranças que estão na consciência do nosso espírito. E lá em cima, nós encontramos os amigos do passado, as nossas relações do passado. E tudo isso nos traz uma grande alegria. São reencontros
extremamente bons, porque nos reconciliamos. E esse é um dos grandes papéis que temos que ter em nossa vida atual, é a reconciliação. Que na maioria das vezes, em virtude do ego, nós evitamos. Mas temos que nos reconsiderar. E nesta passagem, muitas vezes, nós não conseguimos identificar a nossa própria família, a família terrena. Ah, minha mãe foi bem antes de mim. Onde será que ela está? Ela pode estar do meu lado, só que eu não a vejo. Por quê? Porque o plano evolutivo dela é maior que o meu. Eu só vou ver aqueles que são iguais a mim. Aqueles que não são iguais, para mim é muito difícil. Não consigo vê-los. Mas eles me veem. Eu tenho que acostumar a sentir novamente essas vibrações e eles nos ajudam muito.